Olá, seja bem-vindo à 38ª edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. O programa tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje, recebemos a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, diretora-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, no biênio 2023-2024 e desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde 2016. Cuiabana, casada, mãe de 2 filhos, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos concluiu o curso de Direito na Universidade Federal de Mato Grosso em 1981. Fez vários cursos de especialização, entre eles Metodologia do Ensino Técnico pela UFMT e curso em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Estácio de Sá. Ela é mestre em Direito Civil Comparado pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Na carreira profissional, foi assessora jurídica no gabinete do desembargador Mauro José Pereira, de 1986 a 1987, e advogou em Cuiabá e interior do estado de 1987 a 1989. Tornou-se juíza em 1989 e jurisdicionou nas varas em Cuiabá, Jaciara, Poxoréu, Dom Aquino, Guiratinga, São José do Rio Claro, Poconé, Diamantino, Porto dos Gaúchos e Cáceres, antes de retornar à capital. Foi professora na Universidade de Cuiabá, a UNIC, na Escola da Magistratura e no Instituto Cuiabá de Educação e Cultura, o ISEC. Também foi diretora de promoção e assistência social da Associação Mato Grossense de Magistrados, a AMAN, e coordenadora do projeto Justiça Comunitária do TJMT de 2003 a 2005. A magistrada é autora dos livros 100 anos da família Bezerra em Mato Grosso e Contrato de Arrendamento Rural. No biênio 2023-2024, assumiu a função de diretora-geral da Escola Superior da Magistratura, missão que se encerra neste mês de dezembro. Confira a entrevista conduzida pelo juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior. Bom, o Por Dentro da Magistratura de hoje é com a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Bem-vinda, desembargadora. Muito obrigado, Gerardo. Primeiro, eu tenho que agradecer a você, por ter aceitado o meu convite, para vir aqui ser o nosso repórter de Por Dentro da Magistratura, aqui nas Imagens, E foi um ano, muito profícuo de muitas entrevistas. Eu agradeço a você. Eu que agradeço a oportunidade. Pela essa oportunidade. E agora estou aqui, sendo entrevistada por você. Bom, desembargadora, o programa ele trata da vida pessoal, profissional, do juiz, do desembargador, da desembargadora. Sim. Mas antes de falar da parte profissional, como que foi a inspiração da senhora para buscar o curso de Direito? Houve algum motivo especial ou foi algo mais natural na vida da senhora? Eu sempre falo, sempre eu falei, quando me perguntaram isso, que eu acho que eu fui designada por Deus, Uhum. E eu não tinha ninguém da minha família que fosse da área jurídica, como advogado, promotor, juiz, alguma defensor, alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, meus irmãos, meus tios, são todos formados, estudados em matemática. E aos 8 anos eu falei para ela: mãe, quando eu crescer eu vou ser juíza. Então, de onde uma criança de 8 anos tirou isso? Não tem como, Não tem como. Então, por isso que eu falo que eu acho que eu fui designada por Deus. E quando ela chegou na adolescência, ela tinha isso na cabeça. Ela falava: olha, eu vou ter uma juíza na minha família porque você falou isso para mim, por que você ia falar, Então, ela acreditava nisso também. Então, eu parece que foi meio predestinado que eu tinha que fazer direito. Quando eu fui fazer o vestibular, eu lembrei o que a minha mãe falou. Falei: não, eu tenho que ser juíza, cumprir o meu papel. E aí eu fiz inscrição para a Universidade Federal aqui em Cuiabá, para Direito. E passei no meu primeiro vestibular. Naquela época só existia a Universidade Federal, não existiam outras faculdades, então não foi tão fácil, porque eram poucas vagas, eram só 40 vagas.
E eu passei e fiz direito, fiz muito bem o meu curso também. E, então, essa foi o motivo de eu entrar na área jurídica. E aí eu quis aprender, né? Então eu já estagiava desde o primeiro ano da faculdade, estagiária no escritório de advocacia, fiquei 5 anos lá, e doutor Henrique Vieira, né? Eu trabalhei com ele. Depois eu formei, aí o meu professor, que foi meu professor de Direito Civil do número 1 ao 7, né? Civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu lembro que fiz todo o meu Direito Civil com ele, doutor Mauro Zé Pereira, que é um desembargador aqui deste tribunal, e ele me chamou para ser assessora dele quando eu me formei. E aí eu aceitei e falei para ele que eu ia fazer, mas que eu tinha intenções de advogar um pouco, para aprender e depois fazer concurso de juiz. Aí fiquei 2 anos com ele e aí eu recebi um convite para trabalhar na advocacia, fiquei mais 1 ano na advocacia e saiu o concurso, né? E aí eu fiz o concurso, porque naquela época a gente tinha que fazer com 25 anos. Aí passei também no meu primeiro concurso aqui neste tribunal. Desembargadora, o desembargador Mauro José Pereira, né, já aposentado, mas ele é uma referência, tanto Sim. como professor da Universidade Federal, como desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça. Como que foi esse período dessa experiência como assessora dele? Se a senhora pudesse falar mais um pouco. Maravilhosa. Ele era da Câmara Criminal, junto com a desembargadora Shelma e o desembargador, acho que Ataíde, se não me engano, era junto com ele. Não, o desembargador... eu me esqueci o terceiro desembargador. Era Shelma, ele e mais um. Eu lembro que a gente pegou muito processo famoso aqui, né? Eu lembro que junto com ele nós estudamos muitos processos. Mas ele era um professor maravilhoso na Universidade Federal, muito técnico. Ele é um gentleman, né? Muito, muito estudioso. Ele tinha uma biblioteca na casa dele maravilhosa, que ele sempre estava nos ensinando, trazia os livros, mandava estudar, estuda este livro aqui, veja essa matéria aqui. Então, ele era um chefe muito bom, porque ele me ajudou muito a entender o processo, principalmente o processo criminal. E aquele processo naquela época eram processos físicos, né, volumosos. Eu peguei uns casos emblemáticos da época. Então, assim, eu estudei muito com ele, aprendi muito com ele. O desembargador Mauro é um gentleman, é uma pessoa inteligente, uma pessoa simples, humilde, mas muito, muito estudioso. Ele é um exemplo para todo e qualquer magistrado desse Estado. Então, desembargadora, aí a senhora deixa a assessoria e vai advogar. A senhora teve um período, né, de advocacia. Foi Como pouco que foi esse tempo, período? 1 ano e pouco, não chegou a ser há 2 anos, porque aí veio o concurso, né, saiu o concurso e eu fiz a minha inscrição. Eu montei um escritório sozinha, né, com a cara e a coragem. Eu tinha uma vantagem. Como eu trabalhei 5 anos no escritório de advocacia durante o estágio, eu saí já uma advogada, né? Esse até é uma coisa que eu oriento a todos que estão estudando, se puderem estagiar já desde o início, não que esse estágio já formal, né, que é como aqui do tribunal, que é obrigatório só 2 anos, né? Mas trabalhar mesmo para aprender. Nesse escritório eu fazia de tudo, tudo. Eu saí de lá, o advogado não queria que eu saísse, porque eu conhecia todos os casos dele, eu sabia, eu conduzi já, né? Eu saí advogada, né? Mas é por isso, porque eu estagiei de verdade, né? Eu aprendi de verdade a peticionar, eu ia com ele nas audiências, ele acompanhava, assistia tudo, e eu cheguei ao ponto no final, eu já estava peticionando sozinha. É claro que eu peticionava, passava para ele e assinava, mas o estágio é isso, né? Você aprender. Então, o tempo da advocacia foi fácil no sentido de que eu não tinha dificuldades jurídicas, né? Mas tinha uma dificuldade financeira, porque os processos você precisa procurá-los, né? E você jovem é mais difícil, ainda mais sozinha, né? Então, eu pegava poucos casos daqui ou dali, né? Então, financeiramente, assim, eu pagava as contas, mas eu não tinha dinheiro, muito dinheiro, né? Mas a intenção de fazer o concurso não era por dinheiro, né? Era porque eu tinha que fazer. E eu não podia fazer antes, né? Tinha concurso antes, todo ano tinha concurso aqui.
Mas eu tinha que completar 25 anos. Então, quando eu completei 25 anos, que eu fiz a inscrição, né? E aí, um ano depois, saiu, né? Quando eu tinha 26, saiu o concurso, né? E aí eu passei, foi julho de 89, e no dia 4 de setembro de 89 eu tomei posse aqui neste tribunal. Tá. E assumindo, né, agora a magistratura, falando um pouco sobre a magistratura, por quais comarcas a senhora atuou aqui em Mato Grosso? Então, quando nós formamos, né, no dia 4 de setembro, o desembargador José Vidal, que era o presidente do tribunal, que é o pai do desembargador Márcio, ele me chamou, né, nos chamou lá, nós éramos 4, nós éramos 600 candidatos e para 26 vagas e passamos em 4, só 4. Eu, Nilza, o João Ferreira e o Francisco. E o Francisco, um colega nosso, ele saiu naqueles 2 anos, então acabou ficando só eu, Nilza e o João Ferreira. Então ele nos chamou nós 4 lá e deu uma designação para cada lugar. E eu fiquei com a 7ª e 8ª vara de Cuiabá, porque os juízes estavam afastados para o litoral, o outro estava afastado para a diretoria do fórum. E também a Nilza também ficou com quarto e quinto vara, quinta, quarta vara, também porque os juízes estavam convocados aqui no tribunal. E aí eu fiquei com essas 2 varas, foi a minha primeira comarca, né? Foi Cuiabá, então, com as 2 varas. Tem uma coincidência, eu comecei na 8ª vara e terminei aqui na capital na 8ª vara. E essa não foi fácil, eu digo. Isso é uma coisa que os novos juízes têm um privilégio que nós não tivemos. Você formava lá, fazia o concurso, tomava posse, já via com a designação e ia para a comarca tomar posse. Eles não te ensinavam a ser juiz, né? Então, você era juiz por instinto até, porque pelo aquilo que você já viu como era um juiz. Porque chegava na comarca, já estava lá a audiência marcada, já ia fazer, né? Já ia fazer. Então, assim, não tinha um curso de como fazer audiência, de como fazer júri, de como fazer um depoimento, nada, né? Então, como dar um despacho mais, né? Então, a gente não tinha essa capacitação que hoje tem, né? Que é obrigatório de 4 meses, os juízes novos. Então, eu já cheguei trabalhando. Depois daqui, eu fui designada para... Eu fiquei aqui de setembro a dezembro. Aí, a partir de janeiro, eu fui designada para acumular também algumas comarcas. Me mandaram fazer sede em Jaciara, mas eu atendia ao mesmo tempo Dom Aquino, Poxoréu e Guiratinga. Então, o que eu fazia? Segunda-feira eu ficava em Jaciara, aí na terça eu ia para Dom Aquino, como era 18 quilômetros, eu ia e voltava e dormia em Jaciara. Aí na quarta, cedo de madrugada, eu ia para Poxoréu, atendia Poxoréu um dia, né? De lá eu ia por dentro lá, né? Tem uma estrada, 100 quilômetros, eu ia para Guiratinga, né? Que era na quinta. Aí trabalhava, eu dormia em Guiratinga, eu chegava na quarta em Guiratinga, dormia em Guiratinga e amanhecia em Guiratinga. Aí em Guiratinga eu trabalhava o dia inteiro, né? E aí vinha à noite para Jaciara. Aí trabalhava sexta em Jaciara. E ficava de plantão sábado e domingo em todas as comarcas. Muitas vezes vinha advogado de Guiratinga, Jaciara, às vezes eu estava em Guiratinga numa quinta-feira, ia gente de Jaciara para cumprir uma liminar, para pedir uma liminar lá para mim, né? Porque eu estava com todos, iam lá em Guiratinga, porque de Jaciara a Guiratinga são 200 quilômetros, né? Então, às vezes, gente de Poxoréu ia em Jaciara levar para me despachar. Então, era assim, era uma vida itinerante, né? Depois, eu fui designada para instalar, aí já o presidente não era mais doutor Zé Vidal, que tinha saído, né? Era doutor... eu vou lembrar o nome dele, tá? Deve estar dormindo. Ele me designou para São José do Rio Claro. Eu instalei a comarca, eu fui 10 dias antes para lá.
Eu fui para lá, lá foi inaugurado dia 19 de março de 1990. Nós inauguramos nesse dia, teve uma festa, foi o governador, foi aqui o presidente do tribunal, né? Tudo bem, a prefeitura, foi muito bacana. E aí, no dia seguinte, nós não tínhamos nenhum processo para trabalhar. Porque a Comarca ela foi criada a partir de Diamantino, porque tinha lá mais de 1000 processos de São José que estavam em Diamantino. E os juízes de Diamantino, eles decidiram, o Dr. Carlos Alberto e o Dr. Pedro Sakamoto, que era um civil e outro criminal, de que eles estavam preventos e que então eles não iriam mandar os processos. Aí os advogados estavam revoltados, eu falei, doutor, eu não resolvo isso, né? Eu não sou chefe deles, se eles entendem isso, não posso dar uma decisão dizendo que está certo ou errado. Ou vocês podem ir lá no tribunal e conversar lá no tribunal com o presidente, com o corregedor que criou, para ver se ele, pelo menos, fala com os juízes lá para mandar esses processos. Então, por 4 meses eu fiquei na comarca sem processo. Aí era assim, a primeira coisa que chegou lá foi uma carta precatória, né? Que nós cumprimos, uns 3 dias depois da inauguração. Eu ficava conversando com ele, explicando como que era. E também, depois chegavam umas petições novas, né? Então, aí, nós tínhamos lá uma meia dúzia de processos só, porque eram novos, né? Mas nós não tínhamos os processos antigos. E aí, quando, de repente, chega uma tombeira da Prefeitura de Diamantino, lotada de processo criminal. O doutor Pedro Sakamoto resolveu mandar, depois de 4 meses, todos os processos criminais. E aí chegou lá, o cara tirou lá um monte de processos, né? 600 processos mais ou menos, de só criminais. Então, depois de 4 meses, nós começamos a trabalhar nos criminais. E a coisa mais engraçada, assim, que eu não tinha experiência, né? Não tinha do lado de cá. Eu fui advogada, assessora, mas eu não cumpria atos, né, para me saber como funcionava. E naquela época nós não tínhamos nenhum processo antigo para me mostrar para os servidores como que autuava, fazia aquela capa, como que registrava no livro, como que distribuía, nós não tínhamos um modelo o mandado não era, hoje é tudo eletrônico, você imprime no sistema, mas naquela época você datilografava. Não era nem computador. Né? Não era máquina de escrever manual. Então, eu não tinha um modelo nem para falar para os servidores como é que fazia o mandado, plano de citação, de intimação, né? Como fazia vista no livro, tudo era no livro. Naquela época a gente fazia vista no livro, assinava no livro. Então, eu tinha os livros, o tribunal mandou todos os livros, né? Mas não tinha esses modelos. Então, eu criei da minha cabeça, lembrando como advogada, como assessora aqui, eu lembrava de como que era mais ou menos os termos. A doutora Helena manda citar fulano assim, mas não citava norma, lei, nada, sabe? E a gente, então, o primeiro ano, assim, foi bem difícil por isso, porque eu criei nesses modelos. Até que, quando veio esses 4 meses, né? Aí, quando veio esses processos criminais, já melhorou, né? A gente já tinha um modelinho a mais que podia copiar. Para mim, foi muito impactante, né? Uma coisa que eu lembro muito, porque foi difícil, não foi fácil. Primeiro que eu era uma menina, né? Então, a gente eu tinha medo de não fazer certo, não fazer errado, né? Por fim, eu levei né, ensinei todos eles a cumprir. Aí, quando chegou esse dos criminais, já ajudou muito, né? Ajudou muito. Passados uns 2 meses, o Carlos Alberto mandou também os processos cíveis, que aí o tribunal determinou, né? Determinou e aí chegaram os processos. Eu acho que São José, assim, foi a comarca que mais impactou na minha vida por conta desse fato. Eu fiquei 2 anos lá, né? E o primeiro júri da comarca eu fiz. Se você souber o que aconteceu com o primeiro júri, o prefeito entendeu que ele deveria fazer uma festa para comemorar o primeiro júri.
Então, era o primeiro júri da juíza, do promotor, do advogado, né, nessa comarca, né, que era o primeiro júri da comarca também. Então, a festa era por isso também. E aí, terminado o júri, o réu foi absolvido, fomos para a festa, para o churrasco que o prefeito fez numa chácara. E desembargadora, depois de toda essa Depois eu fui para Diamantina. Isso. Aí lá fiquei com 6 varas, porque os juízes todos saíram, Carlos Alberto, Rui Ramos, doutor Sakamoto saiu. Aí eu fiquei lá até 6 meses depois que chegaram, promoveram os juízes para lá, para as outras varas. Eu era juíza civil, depois eu fui para Cáceres, eu era juíza criminal. De Cáceres eu vim para Cuiabá. Aqui eu fiquei na 14ª, que foi transformada em 8ª. Por isso que eu falei, é uma coincidência. Eu comecei na 8ª e terminei na 8ª vara. E depois de todo esse período, né, como magistrada, como que foi passar a compor o tribunal no desembargo, julgamentos colegiados, uma outra dinâmica? Como que foi esse período da vida não foi da senhora? fácil não para mim, sabe por quê? Eu fiquei 22 anos na privada, né? A minha área de estudo, de pesquisa, era toda direito agrário, né? Posse, propriedade, e também agrário em si, então, os contratos de arrendamento, parceria. Aí eu venho para o tribunal, para a Câmara de Direito Público. São outros princípios, né? Então você tem que estudar tudo de novo. E aí não foi fácil por isso. Mas eu tive sorte, porque eu caí numa Câmara junto com a doutora Erotides e o doutor Márcio Vidal, que são pessoas muito experientes, me ensinaram muito, né? Então, outra coisa que eu peguei essa Câmara, o desembargador tinha sido afastado por 5 anos pelo CNJ, então estava tudo acumulado. Eu peguei 7.000 processos conclusos para voto. Então, trabalhei muito para dar conta desses 7.000, né? Para chegar hoje numa conclusão de 300, né? É complicado. Só que esses 300 já não são todos novos, né? Eu já julguei todos aqueles, já vieram novos, já estou em 300, mas numa média de 300. Mas a média era de 7.000 conclusos. A senhora comentou, né, que no início, lá como assessora ainda do desembargador Mauro José Pereira, teve a oportunidade de lidar com casos de grande repercussão e que eu imagino também de grande pressão, né? E isso provavelmente deve ter sido durante a carreira, tanto em primeiro grau e agora em segundo grau. Como que a senhora lida com esses casos que causam grande impacto social ou terminam gerando uma pressão popular? Como que é lidar com isso? Bom, eu, depois de 30, eu fiz 35 anos de magistratura no dia 4 de setembro. Depois de 35 anos trabalhando, né, e tanto civil como criminal, família, tudo, né, de ter pego coisas mais graves, coisas mais simples, né, hoje eu tenho tranquilidade, né, eu tenho uma capacidade de não me envolver muito, né, nas questões pessoais das partes, porque não é só essa de repercussão social, às vezes também pessoal. Às vezes tem um caso concreto que é pai, mãe, vem, chora, é complicado, né? Às vezes a pressão é até maior do que o próprio desse social. Mas eu tenho grandes causas, essa VLT está comigo, lá da Rumo, lá do trem lá de Rondonópolis está comigo, né? Então tem bastante das concessões dos ônibus aqui da cidade, né? É uma briga feia aí de licitação. Então, são grandes causas, né? Causas de milhões e causas que refletem na situação da população, né? Então, de saúde, né? Também, nós estamos aí. E eu tenho tranquilidade. Eu penso assim, Gerardo, eu tenho que estudar. Eu tenho que ser técnica. Eu não posso ser muito pessoal. Claro que a gente vê a repercussão de suas decisões, né? A consequência, né? De cada ato, né? Tem que ter... A gente tem que analisar. Eu analiso isso, né? É mais prejudicial conceder ou negar, eu sempre analiso esse fato. Eu vejo se a coletividade, mesmo tendo direito, mas se a coletividade vai perder muito, a gente decide pela justiça, né? O princípio da justiça que está na nossa Constituição, ela não acabou, né? Ela não acabou.
Mas é muito raro fazer só pela justiça. Normalmente, eu sou técnica, eu leio, eu procuro estudar a legislação, a doutrina e a jurisprudência. Chego a uma conclusão, pode não ser a melhor conclusão, mas é aquela que, no meu entender, né, é a mais correta, né? Eu não faço pelo meu gosto, né, ou porque a pessoa merece alguma coisa. Eu olho o direito, né? O direito que manda, porque no direito público é isso, né? Lá na vida privada, na família, você pode ter um outro pensamento, mas no direito público não. O que não está na lei, não está, não pode ser concedido, né? O direito público ele é muito específico, são outros princípios, né? E nesse biênio, agora falando um pouquinho aqui da SMAGES, no biênio 2023-2024, a senhora exerce, né, o cargo de diretora da SMAGES. Sim. Como que tem sido essa experiência como diretora? Eu recebi o convite do Dr. Marcos Machado para ser vice dele, né? Ele falou, vamos lá comigo, eu conheço como professor já da Unic, a gente dava aula juntos, né, há muito tempo. Falei, então vamos. Aí eu vim, porque eu gosto de dar aula, gosto de estudar, né? Falei, eu vim mais por isso, para ajudá-lo. E ele é do criminal, ele me pediu para me ajudá-lo na parte civil. Eu procurei ajudá-lo. E eu vi que tudo que ele fez aqui era bom, né? Foi bom para o magistrado. Então, quando eu assumi, aí ele falou, Helena, você está preparada, pode se candidate, né? Eu me candidatei, fui eleita pelos meus pares, e aí eu dei continuidade a tudo que ele fez aqui. Inclusive, este programa aqui foi na época dele, né? Este estúdio aqui, ele que fez, né? Então, nós temos, assim, muitas e muitas, assim, vamos dizer assim, 80% do que eu fiz foi dando continuidade ao que ele fez. Eu não cortei, falei, o Marco que fez, eu vou fazer diferente. Não teve isso. Eu dei continuidade ao trabalho dele. Os estudos, tanto é que ele tem grupo de estudos aí de criminais, de droga. Todos os grupos de estudos eu continuei, né? Lançamento de livros dos magistrados, de artigos, tudo isso nós demos continuidade. O que eu fiz extra aqui foi o Humanizare, né? O Humanizare, que é um programa em que eu pretendo que os juízes olhem essas questões sociais, né? E se ponham no lugar do outro, porque na hora de julgar a gente tem que saber. Por exemplo, alguém que vai julgar uma pessoa que é usuária de drogas. O juiz, de modo geral, não tem essa experiência de família, né? De ter alguém dentro de casa que quebra tudo, que rouba a família para usar droga, que foge de casa. Não, é uma experiência pessoal que não é do magistrado, né? Então, ele vai entender, né, quando a gente ouvir as famílias, um drogado, uma família de um drogado, ou quando uma pessoa que tem uma doença em família, de câncer, de cadeirante, né? Quais as dificuldades dessas pessoas, né? Então, para ele se colocar no lugar de outro. Então, o Humanizar é isso. Então, são vários assuntos, né, sociais, né? E a gente fez esse Humanizar. Outro que é para que ele tenha um outro olhar ao julgar, né? Naquelas questões que, claro, que pode, né? Nem todas, mas naquela que puder. Outro programa extra que eu coloquei foi o Sarau, né? O juiz, ele tem uma veia de escritor, né? Ele sempre escreve. Ele escreve jurídico, mas ele gosta de escrever contos, de escrever poesias. Então, eu fiz um Sarau, Poesia e Justiça, com dois intuitos. O primeiro é para que ele escreva. O segundo, vamos dizer, 3, né? Ele se aproxime mais da escola, venha mais aqui, também para outras coisas, não só estudar, né? E também para que ele traga a família, para que ele tenha uma união, um congraçamento entre os magistrados e suas famílias. A esposa de um, a esposa, marido de outra, filho, né? Se conhece. Aí a gente toma um lanche, né? Ouve poesia, põe os magistrados para declamar,
lança-se livro nesse dia do sarau. O sarau é o dia de lançamento de livros. Então, o juiz que tem livro, ele vem e fala do seu livro, explica qual é o conteúdo do seu livro para todo mundo. Então, tem juiz que pinta quadro, ele traz os quadros dele, ele traz o dom que ele tem, que ele possa trazer. Se tiver algum que cante, pode vir cantar. Se algum que cante, toque música, pode vir também, né? Então, a ideia é essa. Então, a cada sarau, né, nós já fizemos de Cora Coralina, do Manuel de Barros, que é um cuiabano, um poeta cuiabano. Nós vamos fazer o próximo agora, do dia 5 de dezembro, de Barnabé de Mesquita. E também o que nós fizemos foi dar continuidade àquele projeto que a Neurotides queria, de transformar essa escola em escola de governo. Então, hoje a escola é de governo estadual, é a escola de governo federal, aí já foi na minha administração. Hoje nós podemos certificar curso até de mestrado. A gente não faz isso porque nós não temos um know-how, não temos ainda uma equipe de professores para dar mestrado, para fazer o mestrado, né? Mas a gente poderia, se tivesse preparado. Quem sabe no futuro, o Márcio, o outro, consiga fazer isso, né? Pelo menos vai poder certificar já, né? Sim. Então, nós vamos fazer uma revista, vamos lançar uma revista agora eletrônica, porque o Marcos, a Eurotides conseguiu o mestrado, começou com ela, o Márcio deu continuidade e terminou na minha gestão. Então, nós formamos 25 magistrados mestres, então nós temos 25 magistrados formados pela escola, mestres em direito, né? Depois, este ano, nós começamos a segunda turma, para mais 25, e agora nós estamos no edital, está aberto para o doutorado. Então, a escola, ele progrediu alguma coisa a mais. Outra coisa é que todo o juiz que chega aqui e fala, olha, eu quero um curso para tal assunto, eu vou lá e preparo para ele. Eu dou um jeito de fazer um projetinho e organizar esse curso. Por quê? Nós temos que atingir todas as áreas, civis, criminais, família, Maria da Penha, bancária, possessória. Então, a gente também, processual civil, estrutural, os novos provimentos do CNJ. Então, eu tenho feito tudo, também sociais, sobre índio, sobre negro, pessoas com deficiência, cursos, né? Não, estou falando curso mesmo. Então, nós estamos organizando, junto com a IFAM, vai lá, procura um curso de lá, senão a gente monta um aqui. Então, a escola cresceu muito, né? Eu acabei fazendo mais cursos do que o Marco, mas foi essa coincidência, né? Mas a ideia sempre foi essa dele, né? Que eu dei continuidade e eu só aumentei um pouquinho. A senhora falou sobre o mestrado, né, inicialmente 25, agora uma segunda turma e agora a abertura do doutorado. Como que a senhora vê essa questão da necessidade da formação, um processo contínuo, né, de formação dos magistrados e magistradas? Então, já é obrigação, né, tá lá pela INFAM, que é a Escola Nacional da Magistratura, ela determina que os magistrados, antes de ir para a comarca, já façam um curso, aquilo que eu deveria ter feito lá atrás, né? Eu sou exemplo de que deveria ser feito um curso. Então, esse curso nós já fizemos 4 COF, um foi feito pelo Marcos e eu fiz 3, né? Nesses 4 anos que eu estou aqui como vice, como diretora. Nós já fizemos 4 cursos de formação de magistrados. É muito interessante. Por quê? Por exemplo, eu dou aula de direito agrário. Nós estamos num estado eminentemente agrário. A primeira pergunta que eu fiz para eles, para todos eles, quando eu dei aula nesses cursos, é se ele estudou direito agrário na faculdade. Um ou outro estudou. A maioria, 99%, não estudou direito agrário. Se trabalhavam nessa área, também não. Se já tinham visto alguma coisa, e se no concurso caiu, até no nosso concurso não cai nada de direito agrário. Então, veja, nós temos um estado eminentemente agrário e o juiz vem para cá e não conhece as ações ligadas ao agrário, ao direito agrário, né? Do agronegócio. Então, o curso é bom por isso. Então, para eles foi novidade. Só estou dando um exemplo, né? Mas eles estudam, como já falei, como fazer uma audiência de custódia, um depoimento sem dano. São coisas novas, né? E é a prática, porque muito advogado não trabalhou nisso, né? Ele é advogado, ele não trabalhou nisso. Então, aqui ele acaba aprendendo. Fica mais fácil para ele quando chegar na comarca. Então, eu vejo com muito bons olhos esse curso inicial. Vejo com muito bons olhos também a capacitação continuada,
Porque se você vai para a comarca, você fica só mexendo em processo, como eu fiquei muito tempo. Eu lembro que na minha época não tinha aqui em Cuiabá muito curso. Para você estudar, tinha que ir para fora. E era caro, era longe, né? Era tudo longe. E agora não. A gente pode fazer online. Às vezes o juiz não precisa nem sair da comarca, ele faz o curso, é dado daqui, mas ele lá na comarca ele assiste. Alguns mais próximos vêm para cá, outros vêm mesmo, né? A gente consegue trazer presencial. Então, fazendo híbrido, a gente consegue atingir mais magistrados. São mais de 300 magistrados no Estado, e nem todos fazem todos os cursos. Claro, um está no crime, quer fazer da parte criminal, outro está no civil, quer fazer do civil. Então, outro está na família, quer fazer família. Então, a gente tem que abranger todas as matérias para que todos os magistrados possam ser agraciados com o curso. E ajudá-lo, porque às vezes no dia a dia você fica com preguiça até. Às vezes você nem tem livro comprar, né? Você não consegue estudar, não consegue saber os melhores autores. Quando você estuda, vem um professor que é altamente capacitado de conhecimento, né, doutrinário, ele te traz princípios, fundamentos, que às vezes você vê na lei, mas você não sabe por quê, né? Ele te explica isso, né? Então, abre a cabeça do magistrado. Então, e são altos estudos, né? Então, para o magistrado é muito bom. E quem ganha é a população, né? Porque melhorando a capacidade do juiz, melhora também. Então, Mato Grosso, eu acho que está muito bem, nosso Poder Judiciário, porque nós temos hoje muitos juízes também que não conseguiram estudar aqui, por conta própria já foram estudar. Eu sei de vários juízes que foram fazer mestrado fora, na UERJ, na Mackenzie, né, lá na PUC, juízes que foram fazer doutorado. Então, com isso, nós estamos incentivando outros a estudarem também, né? Além daquelas questões de promoção, que eles precisam ter capacitação para promoção, mas a verdade é que o juiz, ele capacitando, ele consegue não só ser mais rápido, mas ser mais justo, né? E uma confiança maior da população no julgamento desses magistrados. Eu acho que o fato de ser mestre, não precisa dar aula, mas você aprende, né, a como estudar, entender o porquê das coisas. Né? E, desembargadora, sobre a questão do direito agrário, foi o objeto, inclusive, do mestrado da senhora. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Pois é. Acho que é o direito contratual, né, que a senhora estudou. Então, eu fiz mestrado lá na PUC em São Paulo, fui por minha conta lá em 2005, né, 2005. Eu fui fazer mestrado com a Maria Helena Diniz em contratos. Então, todo o meu mestrado, os 2 anos e meio que eu fui lá, foi em contratos. O que eu fiz que eu queria um contrato que fosse ligado ao meu estado. Que fosse um contrato que ajudasse as ações aqui. Aí, conversando com até com o desembargador Márcio, que sempre foi meu colega de faculdade, né, colega também de dar aula, né, ele falou, por que você não faz na área agrária? Aí eu fui procurar um contrato e eu achei legal o contrato de arrendamento rural. E aí eu fiz o contrato, até a minha dissertação foi em arrendamento rural, o contrato de arrendamento rural. Mas todo o meu mestrado foi em direito civil, contratos. Que se aplica subsidiariamente, não aplica exatamente. Né? São 2 direitos distintos, civil e o agrário. Em relação ao direito agrário, me parece que aqui em Mato Grosso ainda a gente tem uma certa dificuldade de compreensão, né? Porque ele é um instituto muito específico do direito. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Antigamente, no Código Civil de 2016, nós tínhamos 2 artigos apenas que falavam sobre o contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria rural, né? Rural. Depois, quando foi nos anos 60 criado, nos anos 60, o direito agrário, o direito agrário ele surgiu nos anos 60. Né? Foi uma emenda constitucional número 1, emenda número 1, na Constituição de 46, que estava em vigor em 1961, né? E aí ele criou lá, acrescentou na nossa Constituição aquele direito civil, o nosso Estado terá direito civil, penal, trabalhista, direito agrário. Então ele é o nascimento, né, do direito agrário. Em seguida teve o Estatuto da Terra,
que é de 64, né? Foi 20 dias depois, né? Acho que, foi dia 10 de dezembro, 10 de novembro de 64 foi a emenda número 1, e no dia 20, né, 10, não, no dia 30 foi o Estatuto da Terra, foi aprovado. E aí eles trouxeram normas, todas as normas. O Estatuto, ele criou o INCRA, que chamava IBRA, ele criou o CAR, ele criou o ITR, o Imposto Rural, que não existia, ele criou as escolas agrotécnicas, as colonizações. Hoje, Mato Grosso foi todo colonizado, Sinop é uma colonização, São José é uma colonização, né? Tudo foi colonizado a partir desse estatuto que criou como colonizar, como fazer as colonizações, criações de empresas para colonizar, né? A Embrapa surgiu, né, nessa época. A Embrapa também está no estatuto. Determinava lá que o Estado tinha que fazer financiamento para o produtor. Aí foi criada uma linha de crédito no Banco do Brasil para isso. Assim, títulos de créditos, financiamento. Lá já se falava em função social da propriedade, então lá tinha desapropriação dos latifúndios improdutivos, está lá no estatuto. Tudo isso surgiu a partir desse direito agrário. E ele não é direito civil, porque apesar que o direito agrário ele é privado também, ele só tem um dirigismo, vamos dizer assim. Ele fala, você tem que fazer assim, o que você fizer contra isso está errado. Por exemplo, o contrato de arrendamento rural, ele é no mínimo 3 anos. Você não pode fazer por 1 ano, não pode fazer um contrato de arrendamento por 1 ano. Se você escrever por 1 ano, é cláusula não lida, cláusula nula de pleno direito não lida, é como se fosse o CDC, né? Então, o Estatuto ele tem várias características próprias, né? Ele tem princípios próprios, lá dá preferência, da proteção maior ao redatário, né? Que é a pessoa mais falha da relação, né? Mais humilde, mais explorada, não o dono da terra, porque antigamente existiam muitos latifúndios, todo mundo tinha terra, mas não explorava a terra. E acabava explorando do trabalhador sem pagar, sem nada. Então, hoje temos um arrendamento, temos a parceria dentro do Estatuto. Então, o Estatuto, de 2 artigos do Código Civil, que aí foi extinto, né, saiu do Código Civil, eles são vários artigos, né, muitos artigos. Então, hoje, o agronegócio é um pouquinho maior, mas o agronegócio não é um direito. O agronegócio é um estudo sobre todos os atos praticados na zona rural, vamos dizer assim, no agro. Agro vem de aja, que significa campo. Então, tudo que está no campo, tudo relacionado ao campo, é agronegócio. Agrobusiness. Agro vem de negócios no campo, né, lá dos Estados Unidos. Essa expressão agrobusiness veio de lá, que é o agronegócio, a tradução brasileira. Então, o agronegócio ele abrange tudo, antes da porteira, dentro da porteira e o pós da porteira. O que significa isso? Antes da porteira, você vai financiar, você vai comprar terra, você vai financiar, você vai comprar insumos, vai comprar máquina. Então, todos esses contratos bancários ou com as indústrias, né, ele fala que é do agro, né, que é civil, ainda não é agrário. Aí, lá dentro da fazenda, você vai plantar, você vai colher, você vai, né? Então, tem dentro da fazenda. Você tem empregados, trabalhista também. E o pós-fazenda, você vai transportar, então, tem os contratos de transporte, tem os contratos de armazenamento, você leva para os armazéns, você pode exportar para fora, né, do país, leva para os portos, né? Então, tem outros contratos, o pós-fazer, né? Então, antes da porteira, dentro da porteira e pós-parteira. Essa é uma expressão que surgiu também nos Estados Unidos, né? Que significa que todas as relações envolvendo o agro, né? Aí o agro, que é do campo, ele envolve tudo, tanto a questão das plantações, né? Agrário, como também de criação de animais, né? Aí leva tudo, boi, porco, galinha, até minhoca, né? Minhoca. Na hora da plantação tem a soja, o algodão, o milho, mas também tem o alface.
Então, desembargador, um outro ponto. A senhora, né, ao longo dos últimos 35 anos, exerce a magistratura, mas também é casada, tem filhos, tem netos. Como que é essa conciliação, esse equilíbrio aí entre a magistratura, que a gente sabe que é algo que exige muito, e a família, que também exige muita dedicação? Como que é esse equilíbrio? Bom, olha, eu vou dizer, principalmente para aqueles que um dia querem ser juízes, né, que não é fácil. Uhum. A família, se não der um apoio para o magistrado ou a magistrada, ela sofre muito. Eu conheço muitos colegas que foram para o interior e o marido largou, né? Eu sei de magistrados também que foi para o interior, a esposa não quis ir e a esposa largou. Então, há muitos casamentos desfeitos porque a vida do juiz é igual do militar, né? A cada 2, 3 anos está num lugar. Aí você vai para uma comarca, aí você leva os filhos, às vezes uma comarca pequena, se os filhos estão na idade de estudar a universidade, os filhos têm que estudar aqui, e o colega está lá no interior. Então, há uma dificuldade também familiar, né, para o magistrado. Então, ele tem que saber que ele tem que enfrentar isso, ele tem que trabalhar isso. Então, a família, para ser unida, para dar certo o casamento, eles precisam conversar muito, né? Decidir as comarcas que vão. Eu, por exemplo, eu namorava meu marido, eu me casei, depois que em setembro eu tomei posse, em dezembro eu casei com meu marido. Então, eu entrei solteira, casei, tive filho, tudo na magistratura. Então, eu estava lá em São José e engravidei da minha filha. E aí eu fui promovida para Sinop. Era em agosto, e estava naquela época, foi uma época lá atrás, que o Sinop tinha uma fumaça tão grande, que tinha queimada demais, que as pessoas andavam na rua, você não enxergava, parecia que você estava numa neblina. Uhum. Eu falei, cara, eu vou ter neném bem nisso aqui, coitado, meu filho vai nascer já, né, já doente, vamos dizer assim. Eu não fui. Eu recusei a promoção e quem foi para lá foi o João Ferreira, meu colega, que era da minha turma, ele que foi, né? Que era a minha vez, de antiguidade, inclusive não era nem merecimento, mas ele que foi, porque eu não quis ir, né? Então, eu abri mão por causa da minha família, né? Então, muitos colegas, às vezes, abrem mão, ficam numa comarca, acabam ficando porque a família não quer sair. Então, tem tudo isso. Então, tudo isso é uma conversa que você tem com a tua família e procurar compreender que é passageiro, né? Que estão ali, que o final é Cuiabá, né? A vida é para cá, né? Entender também que muitos juízes são de fora, às vezes a família mora em São Paulo, Rio, né? E que a vida é aqui em Mato Grosso, a vida é em Cuiabá, o final é aqui em Cuiabá. Então, tem que compreender, você vai fazer o concurso fora da tua cidade, do teu estado, você tem que aceitar isso e você aderir à comunidade, né? Você tem que participar da comunidade. Então, eu falo que não é fácil, né? Toda mudança ela é traumática para todo mundo, para os filhos. Eu, por exemplo, a minha filha pequenininha, ela chorava muito cada vez que eu mudava. Ela era pequena, por quê? Quando eu fui para cá, ela tinha 2 anos e meio, ela chorava muito, porque ela tinha uma babá, um quartinho. Aí ia para outro quarto, outra babá, né? Porque a gente trabalha, tem que deixar os filhos com babá. E aí ela chorava, eu quero meu quarto, eu quero a Tata, né? Quer dizer, é um sofrimento, né? Então, tem criança que não passa bem, mas tem criança que sofre com isso, né? Então, a vida do juiz, ela é sofrida nesse sentido. Às vezes você chega na comarca, não tem uma casa para morar. Eu, por exemplo, em São José, eu morei 4 meses no hotel, até arrumar uma casa, até conseguir uma casa para alugar. Porque não tinha casa, uma cidade pequena, todo mundo, a casa era sua, dificilmente tinha para alugar. Eu morei dentro do hotel 4 meses, os meus móveis dentro do fórum, num quartinho lá, porque eu não tinha onde pôr. Até que surgiu uma pessoa, saiu, eu consegui pegar uma casa simples, mas era o que tinha. Então, assim, é difícil a vida do juiz no interior também, não é fácil, não, né? Não é fácil porque você está lá na comarca por um tempo, né? Você está ali passageiro. Então, você não chegou ali para você que quis mudar para lá, para você fazer, para você comprar uma casa, construir uma casa como você quer, ter uma vida, não é isso, né? Então, você está ali por um período. Então, não é fácil mesmo, não, essa vida itinerante.
né? Até chegar na capital. Então, a gente tem que ter a visão. Olha, eu, quando chegar na capital, aí sim, eu terei minha casa do jeito que eu quero, como eu quero, né? E isso, meu marido me deu muito, muito apoio nesse tempo todo, com as minhas filhas, buscava, levava, porque o magistrado tem os mesmos problemas que todo mundo, levar os filhos da escola, buscar na escola, levar no médico, passa mal, está na audiência, liga, seu filho está passando mal. É normal. Então, mas a gente tem que enfrentar tudo isso e dar conta. Não fez hoje, amanhã faz dobrado, trabalha um pouquinho mais, né, e dá conta. E, desembargadora, que mensagem agora a senhora deixa assim, para os magistrados, magistradas, especialmente para os novos que estão entrando na carreira, tanto no aspecto de formação, enfim, da própria carreira em si? Qual que seria a mensagem da senhora? Olha, eu falo uma coisa. Ser magistrado não é fácil. É um pouquinho também de querer, de dom divino. Então, se você veio para ganhar dinheiro, difícil. A gente ganha bem, mas não o suficiente para ser rico, né? Nós ganhamos para ter uma vida mais ou menos, mas não para ser rico. Se você quer viver viajando, viver, não consegue. Então, a gente tem que saber disso com antecedência. Temos uma estabilidade, pelo menos a gente recebe seu salário todo mês, né? Isso já é uma tranquilidade. Outra coisa que o magistrado, ele tem que estudar e ele tem que trabalhar. E ele tem que dar conta do seu mistério. Então, não pode ser preguiçoso, né? E uma outra coisa que eu digo para os magistrados é que sejam simples, né? No seu linguajar, na sua escrita, mas sejam justos e sejam calmos ao decidir as coisas, ao conversar com as partes. Nós não somos pai de ninguém, nós não somos chefe de ninguém, nós estamos ali para resolver um problema de pessoas. Então, não cabe a nós estar brigando com ninguém, gritando com ninguém ou humilhando ninguém, né? Nós não somos melhores do que ninguém porque somos juízes. Nós somos pessoas capacitadas, né? Altamente capacitadas no direito, né? Mas nós precisamos também ser humanos, colocar no lugar do outro, ouvir, prestar atenção, nunca deixar de ouvir as partes. Dizem que tem juiz que não gosta de receber advogado parte, isso é uma bobagem. Faz parte do trabalho do juiz receber principalmente os advogados. E a gente ser humilde, né? Acho que isso que cabe a todo mundo. Se você ser humilde, ser calmo, tudo vai dar certo. Bom, desembargadora, eu agradeço imensamente a presença da senhora, muito obrigado. Tivemos uma conversa agradável e uma aula de vida, né? De experiência de vida, de formação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Acho que eu mais falei do que você perguntou. Mas agradeço. Obrigado. Muito obrigada, né? Estou aqui despedindo da ESMAG, já estou em fase de despedida, né? E eu tenho só a agradecer a equipe, né? A Keila e os meninos aí, estão sempre todos os dias aqui, né? Aos funcionários aqui também da ESMAG, sem eles eu não conseguiria nada, eles é que pega no chifre do boi aqui, né? Eu só dou as ideias, né? Fala, que tal isso? Aí ela corre atrás. Que tal isso? Ela corre atrás, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Para mim, foi uma experiência muito boa. Fui muito feliz aqui esse período. Gostei demais do pessoal daqui e a convivência com os magistrados também, né? Foi bom que eu conheci muitos e isso é uma vantagem. Tem um grupo de juízes que eu não consegui conhecer porque eu não estava aqui, eu estava para o interior, aí chegaram nós juízes, assim, a gente não sabe quem são, sim, né? Então, aqui a gente tem a oportunidade de conhecê-los, quando eles fazem os cursos aqui, tudo, você acaba conhecendo, você sabe quem é quem. Às vezes a gente não tem noção de quem são essas pessoas, né? E às vezes são pessoas tão boas, tão bacanas, tão estudiosas, tão competentes. Eu descobri gente aqui competentíssimas, né, juízes. Então, é uma alegria. Um deles é o senhor. Oh, que isso, obrigado. Muito competente, muito estudioso, muito calmo, um exemplo de juiz. Então, eu fiquei feliz. Muito obrigado por o senhor ter também nos ajudado aqui. Que isso, eu agradeço a oportunidade. Obrigado.